Olá, bom dia, seja bem-vindo. Este é o 6º vídeo do episódio da série Por Detrás do Dinheiro. Você pode encontrar a série de vídeos desta série aqui na minha bio. Você acessando a bio, logo embaixo ali dos destaques, entre os destaques e os posts do feed, tem ali 3 ícones. No ícone central, que é o ícone de vídeos, você clica lá, vai aparecer do lado esquerdo séries. Você clica na setinha para baixo, ele vai abrir as séries que estão disponíveis e lá você vai encontrar esta série Por Detrás do Dinheiro. Só reforçando com você aqui que esta série Por Detrás do Dinheiro tem como objetivo trazer justamente aquilo que a gente não vê na nossa relação com o dinheiro. Hoje é muito fácil nós encontrarmos nas redes sociais informações sobre como fazer mais dinheiro, como gastar melhor o dinheiro, como investir o dinheiro, como fazer o dinheiro trabalhar para nós. Mas ainda assim, a gente continua vivendo com dificuldade financeira, com problemas financeiros. Entenda problemas financeiros aqui, não só condições onde a pessoa tem dívidas, onde a pessoa gasta mais do que ela tem de renda. Entenda aqui como problemas financeiros a relação com o dinheiro. Há pessoas que mesmo tendo dinheiro poupado, ou seja, não tem dificuldade para pagar as contas no dia a dia, ainda assim sofrem de ansiedade e depressão todas as vezes que precisa mexer com o dinheiro. Essa é a intenção da série, falar um pouco do que é menos falado nas redes sociais, que é justamente o que está por detrás do dinheiro. Esse é o 6º vídeo. Os outros 5 vídeos você encontra aqui então na minha bio, clicando na bio, vai lá, clica no ícone que está entre os destaques e os vídeos do feed, vai aparecer séries e lá você já vai encontrar os 5 primeiros vídeos. Esse aqui é o 6º. E eu vou falar um pouco sobre a questão de que informação não basta para a gente mudar essa relação com o dinheiro. Bom dia, Léo. Bom dia, Matheus, Kleber. Obrigado pela presença aí de vocês. Então, nesse 6º vídeo, a ideia é trazer isso. O primeiro vídeo eu falei sobre dinheiro não ser a solução. E falei do ciclo da prosperidade, que é o ser, fazer e ter. Da gente inverter, a gente está sempre olhando muito para o ter, começando para o externo ao invés de olhar para o interno, para o ser, para os nossos comportamentos, nossos hábitos, as nossas questões emocionais envolvendo dinheiro, envolvendo a vida como um todo. No segundo vídeo eu falei sobre o estresse financeiro, que há preocupação referente às nossas finanças, tanto na falta quanto no excesso ou na presença do dinheiro. Que o dinheiro ele é um potencializador daquilo que eu tenho em mim. Se eu tenho questões mal resolvidas, o dinheiro, a presença do dinheiro, vai potencializar ainda mais essas questões. Então, essa é a importância ali de olhar para esse ciclo de prosperidade do ser, fazer e ter. Não basta ter mais dinheiro se eu não mudar o ser, porque o ter vai potencializar o ser. E quem é que eu sou hoje? Como é que está o meu relacionamento com o meu cônjuge? Se eu não tenho um bom relacionamento, se o dinheiro é uma causa de estresse no relacionamento, entrar mais dinheiro pode trazer a potencialização deste problema. Então, como eu falei para vocês, hoje nas redes sociais a gente já encontra muita informação, muito conhecimento em como fazer mais dinheiro, em como gastar melhor o dinheiro, em como investir bem o dinheiro. Nós temos até a comunidade, a Você Academy, onde você pode fazer parte de pessoas que estão no mesmo propósito para viver uma vida que vale a pena em Deus, que é liderada pelo Léo, pelo Leonardo Facchini, tá? No qual eu sou sócio da empresa e faço parte lá dessa comunidade também, justamente para a gente falar mais sobre dinheiro, só que falar do dinheiro ligado à vida. A forma do dinheiro potencializar uma vida que vale a pena ser vivida. E aí no vídeo 4,
aliás, no vídeo 3 aqui da série, eu falei sobre as crenças financeiras limitantes. No vídeo 4, eu falei sobre você saber o que precisa ser feito, mas não conseguir fazer. E tá ligado também com essa live de hoje, que é informação não basta. E falei sobre as disfunções financeiras no vídeo 5. Então aqui é justamente para trazer essa questão. Quando nós falamos de saúde financeira, vem muito à nossa mente a questão: saúde financeira é conseguir poupar um dinheiro e investir para o futuro, é ter um saldo positivo ao final do mês. Porém, isso é só uma parte da saúde financeira, porque como eu mencionei para você agora há pouco, tem pessoas que conseguem poupar dinheiro, conseguem investir o dinheiro e ainda assim sofrem questões emocionais pelo dinheiro. Ainda que tenha poupança, ainda que tenha investimento, a pessoa, quando ela vai curtir, quando ela vai para um momento de lazer, seja sozinha, seja em cônjuge, em família, o fato de ter que gastar dinheiro gera nela uma ansiedade, gera nela um estresse. E aí a gente vai começar a perceber então que a saúde financeira ela está além das questões do conhecimento financeiro em termos de produtos e serviços financeiros. Está também ligado à relação que eu tenho com esse dinheiro. Quando a gente olha para a saúde financeira pensando só em saldo positivo ao final do mês, isso é muito simples, né? Basta eu gastar menos do que eu faço de dinheiro ou fazer mais do que aquilo que eu gasto. Aqui também já há uma questão a ser trabalhada, porque quando eu fico preso, né, o Léo fala muito disso, quando eu fico preso em olhar para despesa, olhar para gasto, eu tenho um teto, um limite. O que eu posso fazer? O máximo que eu posso conseguir fazer é zerar as minhas despesas, o que é um pouco inconcebível. Não tenho como zerar a despesa, que nós vamos falar mais adiante aqui, que o dinheiro é importante hoje na vida para que a gente tenha acesso ao mínimo de coisa possível. A gente precisa do dinheiro para viver. Mas se eu pensar em despesa, o máximo que eu posso fazer é zerar a despesa. Beleza, tem um teto para isso. Agora, quando eu penso em fazer dinheiro, não existe um teto. Quando eu ativo a minha identidade e quando eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor, eu potencializo a minha vida, ajudando a potencializar a vida das pessoas, o que eu posso fazer de dinheiro, eu não sei qual é o limite. Né? Não tem. A gente hoje vê os bilionários, né, quase já trilionários no mundo, o quanto esse dinheiro ele vai se multiplicando quando eu falo de fazer dinheiro. Então, quanto eu posso gastar de dinheiro? Vai depender do quanto eu faço de dinheiro. Quanto mais dinheiro eu fizer, mais eu posso ter despesa. Mas essa saúde financeira aqui, então, se a gente olhar, ela é de certa forma simples de ter uma fórmula, mas ela não é simples de fazer com que essa fórmula funcione. É igual quando a gente fala de peso. Para eu ter o meu peso saudável, para eu ficar no meu peso ideal, basta eu gastar mais energia do que eu como ou comer menos, né? Consumir menos energia do que aquilo que eu consumo, tá? Acho que agora até me embananei aqui. Eu gastar menos do que aquilo que eu consumo ou consumir menos do que aquilo que eu gasto para ter um saldo positivo e ter um peso ideal. É simples? É simples. É fácil? Não é fácil. Justamente porque vem o outro fator da fórmula, que é o fator comportamental, o fator emocional. Assim como acontece na questão física do peso, acontece também nas finanças. Acontece na minha relação com o dinheiro. Nós acabamos sendo dominados pelas nossas emoções. E aí, eu falei já num vídeo anterior que o dinheiro é a maior causa de estresse no mundo. Ela é considerada até mais, né? O estresse vindo do dinheiro é considerado maior do que o estresse proporcionado pelo trabalho e proporcionado também pelos filhos, pela família, que é ali considerado também um dos grandes fatores de estresse. Mas por que o dinheiro gera tanto estresse assim?
Ele gera tanto estresse assim porque o dinheiro é importante na nossa vida. Nós até fazemos nas nossas palestras, eu falo nós aqui na empresa, né? Eu, o Léo inclusive ontem fez a palestra e perguntou novamente sobre isso. De 0 a 10, o quanto o dinheiro é importante para você? Hoje eu consigo responder na escala que é 10. O dinheiro é 10 na importância para mim. O dinheiro é extremamente importante. Nós, enquanto homens aqui na Terra, passando por essa vida, precisamos de dinheiro para ter acesso às coisas, desde as mais básicas até as mais luxuosas, criar experiências, né? Viver experiências. Eu vou melhorando as minhas experiências de vida quanto mais acesso eu tenho, e esses acessos eu dependo do dinheiro. Então o dinheiro é de extrema importância. E além disso, eu me relaciono com o dinheiro grande parte do tempo. Se nós olharmos para o nosso tempo de relação com o dinheiro, e eu dividir o dia em 3 partes, né? Isso a gente fala muito também. Existem 3 formas de eu gastar o tempo, de eu usar o tempo, que é o que a gente tem de mais importante na vida. Eu divido ele em 3. Eu tenho o meu tempo onde eu estou produzindo dinheiro, onde eu estou fazendo dinheiro, que é o trabalho. Eu tenho tempo para gastar o dinheiro, que é tempo de lazer ou qualquer outra coisa que eu faço, eu estou gastando dinheiro. E eu tenho tempo de descanso, né? Então, ou eu estou fazendo dinheiro, ou eu estou gastando dinheiro, ou eu estou descansando, eu estou dormindo. Então percebe que de 3 partes, em 2 eu estou me relacionando com o dinheiro, ou para fazer ou para gastar. Então eu me relaciono com o dinheiro o tempo inteiro, tá? Por isso, além da importância dele, ele acaba gerando esse estresse também se eu não tenho um bom relacionamento, porque grande parte do meu dia a dia eu passo nessa relação com o dinheiro. E aí a gente olha a questão, né, da necessidade do dinheiro, para trazer ainda mais essa importância. Abraham Maslow, talvez você já tenha ouvido falar da pirâmide de Maslow, ele, através de estudos, identificou que existem necessidades humanas que são que o homem precisa cumprir para que ele esteja bem, para que ele tenha bem-estar, para que ele tenha felicidade. Então, na pirâmide de Maslow, a gente tem lá várias séries. Na base da pirâmide, por exemplo, nós temos as necessidades fisiológicas, necessidade de moradia, depois vai subindo, né? Necessidade de segurança, necessidade de relacionamento, necessidade de reconhecimento, e aí vou subindo. E aí essas necessidades, ela vem da base para o topo, tá? Então, para cumprir com essas necessidades, eu só consigo, aliás, passar de nível nessas necessidades. Por exemplo, a base é necessidade fisiológica. Acima dela está a necessidade de segurança, mas eu só consigo prover a minha necessidade de segurança depois que eu tenha provido as minhas necessidades fisiológicas. Ou seja, para eu subir nesse topo da pirâmide, eu preciso ir preenchendo da base, de baixo para cima. Tá? Ótimo. Entendi então que eu tenho ali as necessidades humanas que precisam ser preenchidas na minha vida para que eu tenha uma vida plena, para que eu viva em felicidade, para que eu tenha bem-estar. Mas só isso não é suficiente. Aí vem o trabalho de 2 outros profissionais na área da psicologia, Joe Griffin e Ivan Tyrrell, que eles complementaram o trabalho de Maslow. Ok, agora eu sei que eu tenho as necessidades, que eu preciso preencher essas necessidades. Só que esses 2 profissionais identificaram o seguinte: eu preciso de recursos para preencher essas necessidades. Dos mais diversos recursos, que eles chamaram de pressupostos humanos. Então, eu dependo para preenchimento dessas necessidades, algumas questões emocionais, algumas questões comportamentais. São recursos que eu vou usar para preenchimento dessas necessidades. Dentro desses recursos que foram estudados por esses 2 profissionais, eles perceberam que um dos únicos, se não o único recurso que afeta todos os níveis de preenchimento das necessidades humanas é
o dinheiro. Para o preenchimento de todas essas necessidades humanas, o recurso dinheiro, finanças, é extremamente importante e necessário. Então, além de eu lidar 2/3 do meu tempo com o dinheiro, ele ainda é extremamente importante para eu conseguir preencher as minhas necessidades enquanto ser humano. Que é o que eu falei para você. O dinheiro, além do acesso, desde as coisas mais básicas, ele é um potencializador da vida. As minhas experiências de vida, tudo aquilo que eu posso ter em questão de segurança, de conforto, de experiências, de realizações, depende de dinheiro. Você pode até pensar que não. Não depende. Você pode até maquinar o processo, vamos dizer assim, para realizar as coisas sem dinheiro. Até pode. Só que isso vai demandar um esforço e um tempo que hoje em dia não faz mais sentido. Se nós voltarmos, eu mencionei isso nos vídeos anteriores, eu não vou tomar muito tempo com isso aqui agora, todo esse processo de trocas de energia começou lá atrás com o escambo, que era a troca de mercadoria. Mas imagina a dificuldade, né? Se ainda hoje eu tivesse que trocar mercadoria. Por exemplo, se eu quisesse ir num restaurante chique, né? Acabamos de passar agora o Dia dos Namorados. Se eu quisesse ir num restaurante chique para jantar com a minha esposa e não fosse usar dinheiro, mas em troca desse jantar eu precisasse depois ficar lá lavando o prato, seria conveniente? Olha quanto tempo eu gastaria, né? Eu teria que ir lá, jantar e depois ficar lá no restaurante lavando o prato, né? Numa quantidade proporcional àquilo que eu consumi. Então eu usaria mais tempo meu para ficar lá exercendo uma outra tarefa para trocar. Ou então eu teria que levar alguma mercadoria para deixar em troca daquele jantar. Então observa como a evolução do dinheiro, o surgimento da moeda, né, da espécie do dinheiro e depois o crédito. Hoje a gente movimenta dinheiro de uma forma muito simples. Hoje só com o celular na mão, não precisa nem ter o cartão efetivamente na mão. Só com o celular na mão a gente consegue movimentar dinheiro. O quanto isso facilita. O fato de você não ter que transportar valores, transportar material na mão para viver. Então, olha o quanto isso potencializou a nossa vida, o quanto isso faz com que a gente ganhe tempo, né? E sendo o tempo algo muito precioso na nossa vida, o quanto o dinheiro tem de impacto, então, nessas condições. E aí a questão é justamente essa. Como é que eu melhoro a minha relação com o dinheiro? Porque se a gente olhar para a nossa sociedade ela não dá importância para o dinheiro. E o dinheiro é um dos principais tabus que nós temos na sociedade. Fala-se muito pouco sobre dinheiro. Hoje fala-se mais, mas ainda fala-se muito pouco sobre dinheiro. Quando eu sento numa roda com amigos, é difícil falar sobre dinheiro, principalmente se eu estou passando por dificuldades financeiras. A gente começa a se comparar. Puxa, se eu estou numa roda de um amigo fala que ganha 50 mil por mês, eu não vou me sentir talvez tão à vontade para falar que eu ganho 5 mil reais por mês. Porque existem coisas que estão por detrás do dinheiro. Hoje, a questão material, a questão financeira é a forma que a gente tem de medir o sucesso. Então, neste processo é difícil a gente falar sobre dinheiro abertamente. Ainda mais falar se está passando por dificuldade financeira, tá? Então, como é que eu melhoro essa relação com o dinheiro? Porque quando se fala de dinheiro, fala-se muito mal sobre o dinheiro. É só ver o quanto de crenças negativas, crenças limitantes, nós temos formadas em nós desde muito cedo. São raras as pessoas que lá na infância e na adolescência são estimuladas a pensar no dinheiro como algo importante. E olhar para o dinheiro, né, com essa importância, buscar o dinheiro, criar essa relação com o dinheiro. Não, muitas vezes nós somos afastados da relação com o dinheiro. Há um silêncio em relação ao dinheiro. Os pais não falam com os filhos sobre dinheiro. Não é que precisa abrir tudo o que acontece na casa. Não, porque a criança ela nem tem condições emocionais de saber
exatamente tudo o que acontece, não precisam saber, mas dentro do que a criança pode vivenciar em relação ao dinheiro, começar a falar desde cedo com a criança, mostrar ainda a importância de como lidar, né, com essa energia, é de extrema importância para o sucesso na vida. Quando a pessoa consegue mudar essa percepção em relação ao dinheiro, ela vai para a vida muito bem. Ela faz dinheiro, ela se relaciona bem com o dinheiro, ela não tem problema. Mas, às vezes, a pessoa ela vai para o dinheiro e ela não consegue nem fazer o dinheiro. E aí ela começa a ter grandes dificuldades. Ou ela faz o dinheiro, e faz às vezes muito dinheiro, mas ela faz muito dinheiro para tapar um outro buraco emocional. E aí, por mais que ela tenha dinheiro, ela não está bem na relação com o dinheiro, porque o dinheiro é para tapar algo que ela não conseguiu preencher de outra forma, que ela não conseguiu preencher, por exemplo, num relacionamento humano. A falta do pai e da mãe, ela tapa com dinheiro, ganhando mais dinheiro, trabalhando mais. Percebe? Então, essa relação ela é construída desde muito cedo. E é importante a gente perceber aqui o seguinte, que não depende somente do que os nossos pais, as pessoas que nos criaram, fizeram. Depende muito da interpretação que a nossa criança teve de todo o ambiente. Às vezes acontece algo dentro da casa que nem está diretamente ligado ao dinheiro, mas a criança, ela traz uma percepção daquele acontecimento ligado ao dinheiro. E ela incorpora esse preceito, ela incorpora essa crença. Ela faz aquilo uma verdade para ela. E aquela verdade é que vai impactar no seu progresso na vida em relação às finanças. Então, olha o quanto sensível é, né, essa nossa relação com as finanças, essa relação com o dinheiro. E aí, quando a gente olha para esses recursos que eu falei anteriormente, né, que o Joy Griffin e o Ivan Tyrrell, eles observaram e aprimoraram a pirâmide de Maslow, quando a gente olha para os recursos que são necessários para que a gente cubra essas necessidades, como eu falei para você, além do dinheiro impactar em todos os níveis, a possibilidade da gente conseguir cobrir essas necessidades, dos recursos que nós temos para isso, o dinheiro ele acaba sendo um dos únicos que é mensurável e concreto. Apesar de hoje ele ser menos concreto do ponto de vista da gente manusear efetivamente a espécie, né, o dinheiro, mas a gente consegue olhar para números, a gente consegue mensurar o dinheiro. Agora, mensurar emoções é muito mais difícil. E aí o que acontece nessa comparação, né? Como eu tenho o dinheiro que é algo mensurável, eu consigo relacionar ele com outras coisas, vai justamente nisso que eu estava falando. Lá na nossa infância e na adolescência, eu começo a, através do dinheiro, ligar emoções. Então o dinheiro ele pode representar na minha vida amor. Eu vou buscar o dinheiro na minha vida não pelo dinheiro como potencializador de vida, mas um dinheiro para cobrir um amor que eu acredito que lá atrás eu não tive. Eu vou buscar o dinheiro como um fator de segurança para a minha vida. Eu vou buscar o dinheiro como um fator de atenção. A percepção da minha criança e do meu adolescente fez isso. Não é que meus pais não me amaram, não é que meus pais não me deram atenção, mas a minha criança elaborou isso dentro da cabeça dela como uma estratégia de sobrevivência. E aí a minha criança traz isso para a vida. A minha criança acaba dominando o meu adulto na relação com o dinheiro. E aí eu preciso mudar essa relação para ter paz com relação às finanças. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Todas as vezes que a gente se vê diante de um estresse financeiro, para a gente buscar o equilíbrio, para a gente reestruturar o equilíbrio desse estresse causado pelas finanças, por exemplo,
a gente acaba descontando isso em substâncias ou comportamentos abusivos. Então, é fácil ver pessoas que, quando gera o estresse financeiro, ela busca a bebida, ela busca o cigarro, ela busca a droga, ela busca medicamento, o remédio para dormir, ela busca substâncias que proporcionem esse equilíbrio. Só que o que acontece? O efeito dessa substância, nesse restabelecimento do equilíbrio, passa rápido. E aí volta a sensação do estresse. E aí ela precisa usar mais substância. Passa rápido, volta a situação do estresse. E eu preciso aumentar mais a substância, e aí vira um ciclo vicioso em que a pessoa ela não muda a causa do problema. Ela não olha para a causa do problema. Ela vai remediando com substâncias. Ou remediando com comportamentos. Que é, por exemplo, comer, né? Comer de forma abusiva. A compulsão alimentar. A compulsão por sexo. A compulsão por uma série de coisas que estão envolvidas em comportamentos. A pessoa se torna talvez agressiva. Ela começa a, às vezes, agredir verbalmente ou agredir fisicamente outras pessoas porque ela está passando por um momento de estresse financeiro. E nesse comportamento ela busca o reequilíbrio. Só que, igual acontece com a substância, o prazer, o reequilíbrio, ele passa de uma forma muito rápida e volta a sensação de estresse. E novamente isso vira um círculo vicioso. E aí, como é que eu faço então para mudar essa realidade? Eu preciso buscar a origem, eu preciso buscar a causa, eu preciso olhar para a causa. E como eu falei para vocês, muitas dessas causas elas começam lá atrás, lá na infância e na adolescência. E aí eu preciso começar a resgatar. Poxa, quais foram os momentos da minha vida em que eu lembro que estavam envolvidos dinheiro, ou que eu acreditei que estavam envolvidos dinheiro e teve forte impacto emocional? Como é que eu olhei para o dinheiro? O que eu acreditei em relação a dinheiro? Eu acreditei que o dinheiro não era importante? Ponto. Por um lado, isso pode até ser bom, porque se a pessoa ela tem que o dinheiro não é importante, que o dinheiro não é essencial, pode ser que na dificuldade financeira ela nem tenha tanto estresse assim, porque ela não dá peso para o dinheiro. Tá? Desse ponto de vista de mexer com o emocional da pessoa, pode até ser um positivo, no sentido dela não gerar tanto estresse. Só que às vezes ela não gerar estresse também faz com que ela não se movimente. Tá? Então eu preciso olhar para a causa do problema. Então eu vou contar aqui para você, resumidamente, duas histórias. Então, uma moça, por exemplo, que era lá de classe média, e aí, de uma hora para outra, eles mudam para um dos bairros mais ricos de onde eles moravam. Então, uma mudança muito grande de vida. E aí, o que aconteceu? Ela foi morar num dos bairros mais ricos, só que quando a família dela se comparava com as famílias ao redor, dentro daquele ambiente, ela era, vamos dizer, uma das menos ricas. E o que começou a gerar confusão na cabeça dessa criança? Que, apesar de estar morando num bairro muito rico, e olhar para tudo aquilo, um baita de um apartamento, né, num lugar luxuoso, com vizinhos com bens materiais luxuosos, dentro de casa, a mãe sempre falava: "Oi Marla, oi Luiz, tudo bem? Sejam bem-vindos." A mãe sempre falava que não tinha dinheiro. A mãe sempre falava que era necessário economizar. E aí ela falava: caramba, mas isso não faz sentido. Como é que eu moro num dos lugares mais luxuosos do mundo, tem aqui bens materiais, poxa, que poucas pessoas no mundo têm, e minha mãe ainda fala que não tem dinheiro, que é preciso economizar? Cara, esse negócio não fecha. Que maluquice é essa? E aí, ela fala ainda que a mãe dela tinha problemas psicológicos. Então, assim, a casa dela era uma bagunça. E aí, ela não conseguia nem chamar visita para dentro de casa. E ela fala assim: cara, qual é o mundo que eu vivo?
É aquele luxo que eu vejo do lado de fora, no condomínio, quando eu chego? Ou é essa bagunça que está dentro de casa? Que eu não posso nem trazer pessoas para cá. Então, olha a confusão, né, que fica na cabeça de uma criança. Qual é o cenário que ela constrói diante de tudo isso? Nesse caso que eu estou falando para você, o que aconteceu é que essa pessoa, ela cresce e ela nega o dinheiro. Ela não consegue olhar para o dinheiro, porque o dinheiro para ela é algo muito confuso. Ela não sabe qual é a diferença entre ter e não ter dinheiro. Porque ao mesmo tempo que ela vive no luxo, ela vive no lixo. No lixo emocional, na bagunça que está dentro de casa. E aí ela conta que, por exemplo, quando ela casa, ela deixa todas as finanças, a finança na mão do marido, porque ela não dava conta de olhar por dinheiro. Ela simplesmente, tudo que se falava de dinheiro, ela fugia, ela negava, ela não dava conta de olhar para essa situação. E aí, mais adiante, ela traz uma experiência em que ela tem uma empresa e ela combina com a contadora dela de que mensalmente ela vai enviar um cheque para a contadora para que esse cheque seja investido para a aposentadoria dela. E aí ela se pega, com o passar do tempo, preenchendo o cheque e guardando na gaveta, preenchendo o cheque e guardando na gaveta, e ela não enviava os cheques para a contadora. Por quê? Porque ela tinha medo de que o fluxo de caixa da empresa dela não cobrisse o valor do cheque que ela mandava para a contadora. Só que era algo simples. Bastava ela conversar com a contadora e dizer, olha, ao invés de eu te mandar valor X, de 10X, eu vou te mandar um valor de 5X, porque eu estou preocupada do fluxo de caixa da minha empresa não cobrir o cheque. Ou contar o que ela passava emocionalmente, quais eram os medos dela, mas ela não dava conta. O processo de negação dela era preencher o cheque e guardar, preencher o cheque e guardar. Então, olha o impacto lá da criança dela ter vivenciado aquele ambiente confuso de, ao mesmo tempo de estar no luxo, se sentir no lixo, porque a mãe fazia uma bagunça no apartamento e ao mesmo tempo falava que nunca tinha dinheiro, que era preciso economizar, e comprava roupas de luxo. Ela falou, meu Deus, o que é esse negócio? Que maluquice é essa desse dinheiro? É tanta loucura que eu prefiro não olhar, eu prefiro negar. Então, olha o impacto na vida adulta, né, em relação a isso. E como é que ela muda isso? Justamente resgatando essa história e entendendo que aquilo que aconteceu lá não era dela, era algo dos pais dela. E aí ela pode, a partir de reviver essa história, de lembrar de tudo aquilo que aconteceu, ressignificar. E a partir dessa ressignificação, ela ter uma relação diferente com o dinheiro. A outra história que eu quero trazer para você é também de uma mulher, já senhora, e ela conta que ela e o marido sempre usavam o dinheiro assim no limite. E aí o que eles faziam? Como eles movimentavam uma quantia considerável de dinheiro, todo mês eles recebiam proposta de novos cartões de crédito. E aí o que eles faziam? Eles pegavam os cartões de crédito antigos, que estavam pagos, colocavam no cofre e pegavam os cartões novos para usar. E o pensamento dela era o seguinte, vamos usando esses novos aqui. Se amanhã esses novos aqui terminar o limite, a gente vai lá, pega aqueles outros que estão no cofre e continua usando. E eles trabalhavam demais. Chegou num determinado momento em que ela falou assim, bom, não aguento mais esse ritmo de trabalho. Acho que está na hora da gente aposentar, está na hora de diminuir o ritmo e curtir a vida. Nesse momento, o marido dela é diagnosticado com câncer. Faz uma cirurgia, é um tumor benigno, tudo bem. E aí eles decidem que, devido a esse susto que eles tomaram, que eles vão curtir a vida. Só que eles perdem completamente a noção, né, do curtir a vida. Ele chama a família dele, ela chama a família dela, e os dois bancam todo um período de férias para essas famílias. E aí,
ela diz que quando ela volta para a realidade, ela percebe o tamanho do estouro financeiro que eles provocaram. Percebe que, mais uma vez, é a negação. Eu não olho para o dinheiro. Por algum motivo, eu nego, faço o que eu acho que eu tenho que fazer, sem medir as consequências, e depois eu vou ver o que está acontecendo. Então, são traumas ali, ou situações em que, na nossa infância e adolescência, a gente formula e coloca na nossa cabeça, e que lá naquele período foi importante para a nossa sobrevivência, porque nós não tínhamos estrutura emocional para entender exatamente o que acontecia. Então, foi importante esse preceito, essa crença lá na infância, mas essa crença hoje, na vida adulta, ela é muito mais prejudicial. E aí eu preciso olhar para aquilo e ressignificar para que eu comece a encontrar a paz com o dinheiro e aí conseguir ir para a prosperidade e para o desfrute da vida. Tá? Mas é fácil mudar? Não. Aí vem o tema, né, dessa live. Informação não basta. Porque por mais que a gente saiba, é igual quando a gente fala de saúde, a gente sabe o que é importante para ter uma boa saúde. Só que não basta a gente saber, só a informação não basta, porque as nossas emoções são muito mais fortes no que diz respeito às nossas ações, aos nossos comportamentos. Nas finanças é a mesma coisa. A informação é importante? É importante. Ter um conhecimento ao menos básico da economia, dos produtos e serviços financeiros? Sim. Só que nessa situação onde eu sei o que precisa ser feito, mas não consigo fazer, às vezes ficar buscando mais informação faz com que eu piore a situação, porque eu vou buscando mais informação, vou gerando uma obesidade mental, não consigo de fato entrar em ação porque as minhas emoções me bloqueiam. E aí, quando eu sei o que eu preciso fazer, mas não consigo fazer, eu começo a utilizar de autoabuso. Eu começo a me julgar incapaz. Eu começo a me julgar indigno de felicidade. E esse auto-julgamento negativo faz com que eu, psicologicamente, emocionalmente, vá me afundando cada vez mais e vou tendo cada vez menos força para sair daquela situação. Então, somente a informação, ela não basta. Como é que eu mudo isso, então? Eu preciso entender como essas questões comportamentais, essas questões emocionais, elas impactam. Como é que elas surgiram na minha vida? Por que isso está acontecendo? Quais são as crenças, os preceitos que estão me mantendo preso aqui ou que estão me arrastando para essa situação? Né? Que é como um elástico, eu vou puxando, chega uma hora que volta de uma vez. Eu vou puxando e volto de uma vez. Então, essa mudança comportamental, ela não é fácil, tá? E a gente acredita que sim, né? Que é fácil mudar. Mas hoje já tem estudos mostrando a dificuldade que é a mudança. O quanto nós somos resistentes à mudança. Por exemplo, com a vinda da pandemia, 2 anos de pandemia, tudo que nós passamos, toda a dificuldade de ter que ficar preso dentro de casa, né? O impacto que isso teve na economia, o impacto que isso teve na saúde, fala-se muito sobre o novo normal. A partir de agora, as pessoas vão viver de uma forma diferente, vão dar mais valor à vida, vão dar mais valor ao dinheiro. Será? Será que é tão simples assim? Tem estudos do The New York... Oi, Lele! Fala oi pra ela aí, Marla. Então, tem estudos do The New York Times, por exemplo, de 2009, que eles foram entrevistar, na verdade não é um estudo, é entrevista, né, com pessoas que passaram por experiências de quase morte. Pessoas que, por exemplo, avião que caiu e a pessoa sobreviveu. E aí, logo depois daquela situação, as pessoas fizeram várias promessas de mudança para a vida. Agora eu tive uma segunda chance de vida, puxa, eu vou mudar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E aí eles foram entrevistar essas pessoas ali logo após o acidente e um tempo depois. E aí você já deve
pressentiu o que foi que aconteceu. A grande maioria das pessoas não mudaram de comportamento. Elas viviam exatamente como elas viviam antes do acidente. Pessoas, por exemplo, que sofreram infarto por causa do cigarro. E aí a pessoa leva aquele susto, fala, agora eu vou parar, eu vou mudar, não vou mais beber, não vou mais fumar, vou ter uma alimentação saudável. Nos primeiros meses. Depois, a pessoa volta a ter o mesmo estilo de vida que ela tinha antes da experiência de quase morte. Então, mudar efetivamente não é tão simples assim. E aí a importância de nós buscarmos a causa, olhar para essa causa com muito carinho, entender que essa causa foi o que me trouxe até aqui agora, foi através dela que eu consegui sobreviver, bem ou mal, foi através dela que eu consegui sobreviver e chegar até aqui, mas que agora essa causa ela está sendo muito mais prejudicial do que benéfica. E aí eu vou olhar para isso de uma forma diferente, ressignificar, porque o meu entendimento de mundo hoje, a minha estrutura emocional, a minha estrutura de conhecimento, a minha estrutura para ação, né, de autorresponsabilidade, não é mais aquela mesma da criança. Hoje é um adulto que tem que assumir esse papel, assumir a vida e fazer a vida acontecer. Então eu olho para aquilo, ressignifico, da noite para o dia? Não, né? Mas eu vou trabalhando isso diariamente para, de fato, esse comportamento mudar e eu conseguir resultados financeiros diferentes. E aí, para fechar então esse 6º vídeo, eu te pergunto, o que está por detrás do dinheiro nas suas finanças? O que está por detrás dos seus resultados financeiros atuais? Sejam eles você ter dinheiro poupado e sofrer mesmo tendo dinheiro poupado, tendo dinheiro guardado, seja ele o resultado financeiro de não saber como vai terminar o mês porque o dinheiro acaba antes do mês finalizar. Fica essa pergunta para você refletir. Vai lá, busca, avalia, reflete sobre a sua infância e adolescência e pensa o que está por detrás do seu dinheiro. Obrigado por você acompanhar esse vídeo. Eu te espero no próximo. Um forte abraço.